aqui na nossa bancada a advogada especialista em direito imobiliário, Michele Maciel. Seja muito bem-vinda, muito boa tarde. Vá desculpando aí qualquer coisa, doutora. Sem problemas, muito obrigada pelo convite. Suelen Bagadão, muito obrigada. O assunto agora, gente, para você que está desavisado, eu vou dizer o que é, viu, Bagadone? Você sabe o que é? CPF dos imóveis. Olha o que foi que fizeram? Colocaram todo o CPF, todo imóvel tem um CPF, o que a gente vai fazer? Vai ter uma taxação extra para tirar essas dúvidas. Quem vai falar conosco é a nossa querida doutora Michele. A gente viu aqui que temos a implementação dessa medida que vai ampliar o controle fiscal sobre os bens imobiliários e a renda obtida com aluguéis. Falei muito difícil, doutora, preciso da sua ajuda para poder traduzir esse conteúdo para quem nos assiste e ouve. Eu vou tentar, porque talvez o meu juridiquês seja mais difícil ainda. Mas vamos lá, vamos fazer com que os nossos ouvintes entendam. Vamos começar falando sobre o que é o CPF do imóvel. Tá. Né? O CPF do imóvel tem um nome, é CIB. Cadastro Imobiliário Brasileiro. Tá. Então, antes, a gente não tinha... Sabe, a gente, enquanto cidadão pessoa física, a gente não tem um CPF certo. Junto à Receita Federal? Perfeito. O imóvel não tinha. Então, estava espalhado. A gente tem os imóveis registrados lá no cartório. Tem os imóveis que não tem registro, mas que o cidadão paga. O IPTU, já lembrando aqui da pauta de vocês aí de impostos e taxas e tudo mais. Paga o IPTU. E o que a Receita fez agora? Vamos fazer o seguinte, vamos unificar tudo isso. O imóvel agora vai ter um CPF, que é o CIB, e eu quero todos os imóveis cadastrados. Chega dessa história de só quem tem um imóvel na escritura ser fiscalizado. Não. Se você agora tem um imóvel, ou se você tem um imóvel, mas não declara o aluguel que você recebe, atenção, você vai ser fiscalizado. Eu gosto que a Receita Federal inventa... possibilidades para arrecadação, né? E não está errada. Então, piscou, perdeu, o leão apareceu. Sim. Na volta do break, a gente vai detalhar mais sobre isso, tá? Você fica de olho, a gente volta rapidão, Bagadão. Fique por aí, 13 horas, 8 minutos, a gente vai tomar uma água, um café e vai falar sobre essa questão imobiliária, viu? Não saia não. Sigamos aqui com a pauta. Estamos recebendo Michele Maciel, advogada, que ela entende muito de direito imobiliário. Michele, aí conta pra gente, assim, de uma forma bem, quem tiver o seu imóvel, não tiver registro ali, não sei o que, mas lá, aí o governo vai achar pelo CPF agora. Quem tem o seu imóvel e não tem registro, ele vai achar pelo IPTU. Sim, tá pagando IPTU. Tá pagando IPTU, então vai ter o cruzamento de dados. Mesmo se aquele terreno não for regularizado? Mesmo se aquele terreno não for regularizado. E aí, atenção, o CIB não regulariza imóvel de ninguém. A intenção é outra, é cruzamento de dados. Então, se você hoje não tem um imóvel registrado, mas paga IPTU e aluga aquele imóvel, é importante declarar. Ah, Michele, mas assim, é muito pouco, não chega nem ao teto do recolhimento para imposto de renda. Declara-se mesmo, porque vai ser zero. Mas declara, porque você vai evitar problemas no futuro. E aí, quem tem realmente já uma renda, vamos dizer assim, que ultrapasse, né, a isenção, esse, mesmo que não tenha um imóvel matriculado, ele vai ter um cruzamento de dados. O leão vai CIB cobrar. Vai. Tanto para o aluguel como também para a venda. Muitas vezes as pessoas também vendem, compram e não fazem declaração do imposto de renda. E agora com o CIB, acabou, porque a Receita Federal ela vai estar totalmente atenta e vamos dizer, antenada para combinar aqui com a rádio. Aí, por conta disso, doutora Michele, quem vive de aluguel, esses aluguéis podem ter alguma alteração de valor? Sim. Perfeita a sua percepção. O impacto, porque no que a gente sabe, né? No Brasil, muitas pessoas acabam não declarando exatamente para favorecer o locatário. Sim. E aí, no caso, se você vai passar a recolher imposto, naturalmente você vai ter que repassar esse imposto para alguém. Então, sim, a gente já está com a alta de aluguéis por uma falta de demanda de imóveis para alugar e com essa situação certamente vai ter um reflexo. A gente tem condições de prever, já existe uma alíquota estabelecida para esses casos? Ainda não. Assim, o CIB, ele não tem... deixa eu ver como é que eu explico para vocês. A reforma tributária, ela instituiu o CIB. Primeiro passo, vamos cadastrar os imóveis, tá? Em 2027 é que vai começar a valer as regras da reforma tributária. Ok. Perceba que na reforma tributária vai se aumentar a taxação sobre a locação. Então, além do imposto de renda, você vai pagar outros impostos, que é o IBS, o CBS, um outro tema aqui que é tributário. Mas é só para vocês entenderem como é importante
se organizar esse ano, declarar e estudar, porque se você não vai renovar um contrato de locação e não faz esse cálculo, no próximo ano você pode ter um problema, porque aí no próximo ano começa a entrar sim novos impostos sobre a declaração de locação. Percebeu? Foi claro? Vai ser bom para o contribuinte, né? Quer dizer, o governo está amando, o governo federal ama ama fiscalização não, ama impostos. Dessa não vai ser diferente. E a gente tem muito caso de imóveis no interior. Sim. E aí o imóvel, muitas vezes esses imóveis, principalmente na zona rural, ele não está cadastrado, muitas vezes nem IPTU paga, né? Não, exatamente. Esses imóveis, nem IPTU, eles são obrigados a pagar. Isso. Esses aí também tem alguma forma de rastrear, uma conta de energia, alguma coisa assim? Tem, INCRA. Do INCRA, Então, o INCRA sempre faz fiscalização de imóveis, mesmo que não está pagando a taxa de ITR. E aí o INCRA, a lei que criou o CIB, ela diz que todos os órgãos federais, estaduais e municipais que lidem com imóveis têm a obrigação de informar a Receita Federal sobre a existência desse imóvel. Portanto, ninguém tá fora. Doutora Michele, eu já tenho hipoteticamente, criando aqui uma conjectura para fazer um exemplo para você se conectar, você que está aí nos acompanhando, eu já vivo de aluguel. Tenho ali umas casinhas, coloquei numa imobiliária para administrar e fico só recebendo mensalmente. Ou seja, a Receita Federal já sabe dessa minha movimentação. Eu vou ter algum acréscimo nesse cenário que eu já informei a Receita? Suelen, você já informa e já recolhe os impostos, não é isso? Não, se você está correta, organizada, declarando, problema nenhum. A única coisa que você vai prestar atenção é que em 2027 você vai recolher mais impostos. Então, quando você for renovar os seus contratos, você já renova e vai dizer assim para o seu locatário: vamos ter que fazer alguns ajustes aqui. Ou você vai perder uma parte do seu dinheiro. Enfim, é com você. Mas quem não está como você é que está realmente correndo risco. Porque não está organizado, não está declarado, vai se surpreender, não vai se organizar e no próximo ano vem o impacto. Meu filho, o povo não tá pra brincadeira, né? Quem quiser aí, pode mandar um grande abraço para o Haddad, né? O homem tá com tudo e não tá prosa, não. Cada vez mais impostos. Eu mesmo fui pego na malha fina, na empresa, tive que parcelar do ano passado, que eu era MEI, passei agora para microempresa, fui pego também. Mas é um bom sinal, Fui pego, é um bom sinal, tá prosperando, exatamente, né? Mas eu tentei dar um migué ali. Você vai ser negativado pela Receita Federal. E aí, enquanto proprietária do imóvel, você vai ter restrições para vender esse imóvel. Até mesmo algumas transações que você precise fazer no dia a dia, você pode vir a ter restrições. Então, sim, juros se você não declara, multa da Receita Federal e possivelmente certidão negativa bloqueada, né? Para quem não tá nos ouvindo, certidão negativa é um documento emitido pela Receita Federal que diz que está tudo ok com o seu CPF, a pessoa, e que está tudo ok também com as suas dívidas, o que envolve também o seu imóvel. Então, sim, se não se organizar, vem multa, vem juros e vem um suposto Serasa por aí. E fiscalização, porque é muito imóvel espalhado pelo Brasil todo. Quem é que vai dizer, quem é que vai dedurar as pessoas, os imóveis irregulares das pessoas? A Receita Federal, doutora? Os próprios entes. Então, assim, o cartório informa os imóveis que estão lá. As prefeituras vão informar os imóveis que estão lá. Bagadão acabou de perguntar do rural. O ITR vai informar. Então, todos os órgãos que... Cada órgão vai ficar responsável por pescar os seus... eu tenho um imóvel na praia e eu só pago taxa para a União. Secretaria do Patrimônio da União tem que informar. Então você tem um monte de dedurador, é o que não vai faltar. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar, a Receita come. Eles vão buscar nós de qualquer jeito. Advogada Michele Maciel, mais alguma dúvida, Sueli, para o nosso ouvinte poder ter essa dúvida? Só tristeza mesmo. Agradecer a você, ela é especialista em direito imobiliário. Conte pra gente, quem não tirou a sua dúvida hoje, que também não assistiu, não pôde assistir, chegou agora. Sim, claro. Aí conta pra gente como é que ele encontra nas redes sociais. Me encontra no meu Instagram, @Michele Maciel. Meu pai complicou meu nome, então é MYCHELLE Maciel.
E eu teria o Michele maior com prazer Y. de tirar as dúvidas de Michele vocês. com Y e dois dois L's. L's. Tá? Dois L's, é. Michele Maciel, arroba na Michele tela. Maciel, tá na tela. Esse Romedeiro está com a gota serena. Ele tá maravilhoso. Ele tá um danado. Ele tá maravilhoso. Mas assim, eu queria deixar uma dica Deixe. para os nossos ouvintes, Por favor. que realmente existe, a gente percebe estrategicamente toda uma preparação do governo para taxar e tentar cobrar o cidadão. É que nem os pardais que ficam escondidos aí, que eu, essa semana eu levei 3 multas que eu não sabia que tinha um pardal ali que era de 50 km por velocidade. Então, da mesma forma que a gente tem que se precaver na hora de uma multa de trânsito, vamos nos precaver com relação a isso. É simples, vamos passar a declarar para evitar, porque tem muita gente que faz, não precisa, deixa para lá. Não vai ter mais o deixar para lá o próximo ano, tá? Então, é 2026 inteiro para os órgãos se prepararem, declararem e não vamos ser surpreendidos. E a segunda dica, que foi que eu já falei muito aqui, cuidado na hora de renovar o seu contrato, porque o próximo ano você vai ter um impacto nesse valor. Então, para não sofrer o próximo ano, se prepara. Preparação é sempre melhor, né? Perfeito.